Olá, eu sou a Isabela Cruzariol e com meu grupo estarei apresentando o primeiro trabalho da disciplina de redes de computadores. A ferramenta utilizada para a montagem da topologia e todas as simulações foi o Core, Common Open Research Emulator, que é uma ferramenta para emular redes em uma ou mais máquinas. Você pode conectar essas redes emuladas a redes ativas. O Core consiste em uma ferramenta de interface gráfica do usuário para desenhar topologias de máquinas virtuais leves. A topologia montada foi a seguinte: na rede residencial, há 3 computadores ligados a um switch, que por sua vez é conectado a um roteador. Na rede de núcleo estão localizados os provedores ISPs, Internet Service Providers, compostos por 2 roteadores. A rede institucional possui 2 servidores conectados a um switch ligado a um roteador host router e um computador, conectados a switches, que por sua vez se conectam com roteadores work routers que fazem ligação ao host router. Agora, respondendo à pergunta do tópico 2.1, que diz: considerando a topologia de rede que você implementou, explique onde estão os possíveis gargalos na comunicação fim a fim entre os sistemas finais da rede residencial, clientes, e os sistemas da rede institucional, servidores. Gargalos são enlaces nos quais a largura de banda, bandwidth, é restrita, não sendo suficiente para transmitir todos os pacotes de dados da rede em tempo hábil. Ou seja, os possíveis gargalos de uma topologia serão os links de menor capacidade no caminho fim a fim. No caso da topologia apresentada, tais gargalos são os enlaces entre ISPB e ISP1 e ISP2 e ISPA. Agora, seguindo para a questão 2.2. Considerando a sua topologia, configure um enlace de gargalo considerando capacidades assimétricas, ou seja, uma taxa x para upstream e uma taxa y para downstream, tipicamente x menor que y. O gargalo de ISPB e ISP1 foi configurado com um upstream de 50 MB e um downstream de 10 MB, enquanto o gargalo de ISPA e ISP2 possui um upstream de 100 MB e um downstream de 20 MB. Agora, seguindo para a última pergunta do tópico sobre gargalos, 2.3. Uma vez configurado o enlace de gargalo, realize testes com a ferramenta iPerf e explique o impacto do gargalo na vazão fim a fim sobre os seguintes cenários: A. Um cliente fazendo download de conteúdo de um servidor remoto. Estresse a rede com 2 clientes simultâneos em download. O servidor inicialmente foi configurado com 3 segundos de intervalo para a exposição das métricas. Os pacotes de download transferiram entre 16.5 MB e 20.6 MB a cada 3 segundos, com uma largura de banda variando entre 46.1 megabits por segundo e 57.7 megabits por segundo. A ferramenta iPerf verificou uma largura de banda média de 47.8 megabits por segundo de download, transferindo 60.4 megabytes. A figura à esquerda do slide são os pacotes de download do cliente e a figura à direita são os testes de variação do download e sua largura de banda. Agora, estressando a rede com 2 clientes simultâneos em download. Assim como antes, o servidor foi configurado com 3 segundos de intervalo para a exposição das métricas. Um dos pacotes de download foi entre 8.25 MB e 9.50 MB a cada 3 segundos, com uma largura de banda variando entre 23.1 megabits por segundo e 26.6 megabits por segundo, enquanto o outro pacote foi entre 8.25 MB a 10.1 MB, com uma largura de banda variando entre 23.1 megabits por segundo e 28.3 megabits por segundo. A ferramenta iPerf verificou que um dos PCs da residência fez uma transferência com uma largura de banda média de 23 megabits por segundo de download, transferindo 31.1 megabytes, enquanto o outro PC fez uma transferência com uma largura de banda média de 24 megabits por segundo de download, transferindo 30.9 megabytes. As figuras à esquerda
demonstram a taxa de download dos clientes 1 e 2. A figura direita demonstra a taxa de transferência do servidor com 2 clientes simultâneos em download. Agora, seguindo para a alternativa B, um cliente fazendo upload de conteúdo para um servidor remoto. Estresse a rede com 2 clientes simultâneos em upload. Os pacotes de upload transferiram pacotes de 3.42 MB a cada 3 segundos, com uma largura de banda de 9.56 megabits por segundo. A ferramenta iPerf verificou uma largura de banda média de 11.4 megabits por segundo de upload, transferindo 13.6. Agora, estressando a rede com 2 clientes simultâneos, um dos pacotes de download foi entre 1.93 MB e 2.32 MB a cada 3 segundos, com uma largura de banda variando entre 5.39 megabits por segundo e 6.48 megabits por segundo, enquanto o outro pacote foi entre 1.37 MB a 1.56 MB, com uma largura de banda variando entre 3.83 megabits por segundo e 4.37 megabits por segundo. A ferramenta iPerf verificou que um dos PCs da residência fez uma transferência com uma largura de banda média de 7.33 megabits por segundo de upload, transferindo 8.75 megabytes, enquanto o outro PC fez uma transferência com uma largura de banda média de 5.68 megabits por segundo de upload, transferindo 7.25 megabytes. As figuras à esquerda mostram a taxa de upload dos clientes 1 e 2. A figura direita mostra os testes de variação do upload e sua largura de banda. Olá, eu sou o Matheus Santos. Agora irei explicar sobre o exercício 3.1, em que ele pede para que a gente considerar a nossa topologia de rede e explicar quais são as possíveis fontes de atraso no nosso caminho fim a fim nos sistemas finais dos clientes, residencial aos servidores da rede institucional. E, seguidamente, devemos utilizar a ferramenta ping para explicar os atrasos observados e como eles estão. Bem, primeiramente, a gente espera em que haja 4 tipos de atraso na nossa rede. Primeiro, nós temos o atraso de processamento. O atraso de processamento é o tempo exigido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde direcioná-lo. É parte do atraso de processamento, que pode também incluir outros fatores, como o tempo necessário para verificar os erros em bits existentes no pacote que ocorreram durante a transmissão dos bits desde o nó anterior ao roteador A. Também temos o atraso de fila. O atraso de fila é quando o pacote sofre um atraso enquanto espera para ser transmitido no enlace. O tamanho desse atraso dependerá da quantidade de outros pacotes que chegarem antes e que já estiverem na fila, esperando pela transmissão no enlace. Se a fila estiver vazia e nenhum outro pacote estiver sendo transmitido naquele momento, então o tempo de fila do nosso pacote será zero. Por outro lado, se o tráfego estiver intenso e houver muitos pacotes, também esperando para ser transmitidos, o atraso dessa fila será longo. O atraso de transmissão, que é definido por L/R, onde denominamos o tamanho do pacote como L bits e a velocidade de transmissão do enlace do roteador A ao roteador B como R bits. Essa quantidade de tempo é exigida para empurrar, isto é, todos os bits do pacote para o enlace. Na prática, os atrasos de transmissão costumam ser da ordem de micro a milissegundos. E por último, o que nós esperamos é o atraso de propagação. O atraso de propagação é a distância entre dois roteadores, dividida pela velocidade da propagação. Assim, o atraso de propagação é distância por segundos, sendo a distância entre o roteador A e o roteador B. Assim que o último bit do pacote se propagar até o nó B, eles e todos os outros bits precedentes serão armazenados no roteador B. Agora, utilizando a ferramenta ping, como a gente pode ver na imagem, vamos explicar os atrasos. A ferramenta ping é uma ferramenta de diagnóstico para verificar a conectividade entre dois hosts em uma rede. Ou seja, é um teste importante para o gerenciamento de redes de computadores. Além disso, o ping mede o tempo do atraso
entre o pacote ICMP enviado e o recebido, nos dando uma ideia de como a velocidade da rede está entre o computador local e o remoto. De uma forma mais resumida, a ferramenta ping é importante na administração e gerenciamento de redes que possui duas informações importantes: saber se o nó do destino está ativo e, segundamente, conhecer as condições no caminho de ida e volta para atingir esse nó. A questão 3.2 agora, onde deveremos utilizar a ferramenta ping e verificar o seu impacto na latência, onde iremos fazer testes no intervalo entre 100 bits a 1500 bits, tentando identificar a relação de bits em latências e suas possíveis fontes de atraso que impactam nela. Então, iremos começar primeiramente com a latência de 100 bits. Ao verificarmos utilizar o intervalo de 100 bits, conseguiremos verificar que a latência ela vai de 0.368 ms até 0.482 ms. À medida que nós mudamos e aumentamos o número de bytes, por exemplo, para 500 bytes, a latência sobe. E nós observamos que a latência ela foi medida com 500 bytes, ela foi de 0.948 ms até 1.11 ms. Ela aumentou. Utilizando agora 1000 bytes, a latência ela foi de 1.68 ms até 3.79 ms. E por último, a latência de 1500 bytes ela acabou gerando um erro no buffer por ser muito grande. Então, em geral, nas imagens que mostramos, a gente observou que a cada vez que a gente aumentava o tamanho do pacote, o tempo de latência aumentava junto, chegando, por exemplo, como foi na de 1000 bits, 3.79 ms, quando enviamos de 1000 bits. Nisso, notamos que quando os buffers são grandes, eles aumentam a latência de transmissão, gerando filas maiores e aumentando os atrasos. E como foi no pacote de 1500 bits, que a ferramenta ping indica um erro, porque o pacote é muito grande, sendo necessário fragmentá-lo, ou seja, diminuir o tamanho do pacote. Agora, a questão 3.3, em que devemos gerar carga na rede com os testes dos cenários que tivemos na A e B, na transmissão da questão 2.2, durante o download e o upload. Devemos executar a ferramenta ping e verificar as latências observadas e explicar as possíveis fontes de atraso que impactam a latência. Bem, primeiramente nós vamos ver o ping, a ferramenta ping, enquanto o cliente está fazendo download de um servidor remoto. Ao fazermos o download de conteúdo, estamos enviando um pacote do servidor para o cliente. E para o nosso teste, utilizamos a ferramenta ping no PC da residência para o servidor, na qual medimos a transmissão de 15 pacotes. Assim, notamos que houve um aumento significativo na latência, chegando a 239 ms. Mas, como podemos ver na outra imagem, enquanto dois usuários fazendo downloads, resultou em um máximo de 236 ls, não variando de 1 para 2 usuários, talvez devido à nossa taxa de downstream. Quando simulamos o upload de um cliente para o servidor, notamos que as medidas de latência nitidamente são maiores se comparadas aos de um download, chegando a 611 ms, quando simulamos um upload de um usuário. Já na outra imagem, a gente percebe que quando simulamos o upload de dois usuários, chegamos a uma latência de 1011 ms. Isso ocorre porque as nossas taxas de upstreams são bem menores que as taxas de download. Olá, eu sou o Kinjokai e estarei explicando agora o Wiki 3.4. O Wiki 3.4 menciona sobre utilizarmos a ferramenta TrackPath ou TrackRoute e explicar sobre o atraso subservado e como ele é determinado.
A ferramenta TrackPath, ela traça um caminho para o endereço de rede designado, informando sobre o tempo de vida ou lag TTL, e a unidade de transmissão máxima, chamada MTU, ao longo do caminho. Enquanto o comando TrackRoute é tecnicamente o mesmo que o TrackPath, exceto que por padrão ele só vai dar o valor TTL. Porém, que quer dados adicionais, a gente deve conectar essa variável na linha de comando. Aprofundando mais na ferramenta do TrackRoute, o TrackRoute é uma ferramenta que ela permite descobrir o caminho feito pelo pacote desde a origem até o destino. E ele é usado para olhar testes, medidas e gerenciamento de rede. Quando o usuário especifica o nome de hospedeiro de destino, o programa do hospedeiro de origem ele deve enviar vários pacotes PKI em direção àquele destino. Ao seguir seu caminho até o destino, esse pacote passa por uma série de roteadores. Um deles recebe um desses pacotes PKI e envia à origem uma curta mensagem, contendo o nome e o endereço do roteador. Mais especificamente, suponha que haja N menos um roteador entre a origem e o destino. Então essa fonte enviará N pacotes PKI à rede e cada um deles estará endereçado ao destino final. E que N pacote PKI será marcado de 1 a N, sendo a marca do primeiro pacote 1 e a do último N. Assim que o enésimo roteador recebe o enésimo pacote com a marca N, não envia o pacote a destino, mas uma mensagem à origem. Quando o hospedeiro de destino recebe o pacote N, também envia uma mensagem à origem, que registra o tempo transcorrido entre o envio de um pacote e o recebimento da mensagem de retorno correspondente. A origem registra também o nome e o endereço do roteador, que retorna a mensagem. Dessa maneira, a origem pode reconstruir a rota tomada pelo pacote, que vão da origem do destino, e pode aumentar o catraco de ida e volta para todo o roteador interveniente. Na realidade, o programa TrackRoute ele repete o processo que acabamos de descrever 3 vezes, de modo que a fonte envia na verdade 3 N pacotes ao destino. Bem, aqui tem uma imagem demonstrando o caminho do TrackRoute. Mostra que a primeira coluna da saída mostrada contém o número do salto e as 3 colunas seguintes mostram um RTT, o Round Trip Time da mensagem enviada, que por padrão envia 3 mensagens para cada salto, ou seja, com os nossos 3 N pacotes ao destino. Aqui há uma demonstração do funcionamento da ferramenta TrackRoute, demonstrando como que o TrackRoute ele faz um caminho da fonte até o destino e enviando mensagens um para o outro através do seu TTL. O arquivo 3.5 pede para gerarmos uma carga na rede com um teste no cenário de um download e upload, executando a ferramenta TrackPath e TrackRoute. Executando a ferramenta TrackRoute, executamos ela 4 vezes durante a acumulação de download e upload. E notamos que os maiores valores encontrados foram de 241 ms no download e 1049 ms no upload. O que era de esperar que a latência do upload seja maior que a do download, pois o nosso downstream é maior que o nosso upstream, notando que a maior latência encontrada nesse intervalo são entre o pulo 2 e 6 por passar entre os roteadores. Agora explicarei sobre o 4 sobre a perda na rede. Inicialmente configuramos o enlace do gargalo com uma taxa de perda maior ou igual a 1%, conforme o que pediu. Então colocamos uma taxa de 1% tanto para upstream quanto para downstream na ligação entre o roteador da rede densa para o roteador da internet. Assim configurado, realizamos um teste com a ferramenta iPerf, mas só que desta vez utilizando as transmissões UDP, a Ultra Data Game Protocol. Configurada essa perda, foi possível notar que foi gerada uma perda de 0,57% na perda no upload e 1,52% na perda de download. Isso ocorreu devido à taxa de downstream que é maior que a taxa de upstream, o que é o resultado esperado, queria que a porcentagem de perda realmente do download seja maior. Uma perda de pacote, ela consiste num pacote que ela foi transmitido para o núcleo da rede, porém ele não emergiu na rede no destino, ocorrendo atraso de fila, pode preencher todo o buffer do roteador com dificuldades que enfileirado, aguardando a transmissão. E que ocorrer, um pacote recém-chegado não encontra espaço disponível na fila, e é então descartado pelo roteador, ou seja, o pacote perdido. Bem, o que pode resultar na perda seria um colisão de pacotes no meio físico, no meio do caminho para o roteador, transmissão por de frequência, um hub no lugar de um switch, ou sinal de transmissão atenuado, que seria dispositivo utilizando o Wi-Fi distante da antena. Caso o erro na soma da verificação de integridade, o pacote é descartado, portanto, a perda. Bem, resumindo, a perda de pacote ocorre quando um ou mais pacotes de dados que viajam pela rede não conseguem chegar ao seu destino.
A perda de pacote é medida como uma porcentagem do pacote perdido em relação ao pacote enviado. Atualmente é desejável que haja menos de 2,5% de perda de pacotes. Porém, logicamente, o objetivo de cada administrador de rede deve ser a perda de pacote de 0%, pois ao fazê-lo, você permitirá que o pacote de dados viaje pela sua rede na íntegra, sem erros e com desempenho máximo. O Working 4.2 pedimos agora para configurar o enlace do gargalo que utilizamos, porém agora com uma taxa de perda de 0%, na qual repetiremos o teste da questão anterior, usando a ferramenta iPerf, e verificaremos a taxa de perda no lado do servidor. Mudando a taxa de perda para 0%, tanto a de upstream quanto a de downstream, notamos que em nosso teste não houveram perdas nem no download quanto no upload do pacote, indicando que quando ao enviarmos um sinal, nenhum pacote perdido entre o envio e o recebimento. Percebemos pela imagem o devido valor lost permanece zero tanto em upload quanto em download. Contribuições. Todos os membros do grupo contribuíram tanto para o projeto prático do simulador quanto para a elaboração do vídeo relatório. Com base na videoaula do professor Kimura, conseguimos desenvolver o projeto com ambas partes presentes. E graças à plataforma de comunicação chamada Discord, foi porque vai ter a ação de todos durante a criação e montagem do projeto, utilizando a ferramenta ShareScreen. Devido à complexidade teórica do projeto, todos os membros do grupo contribuíram para o desenvolvimento. Dessa forma, a simulação foi feita com a participação de todos para que fosse possível implementar, dialogando e discutindo as ideias durante o processo. No relatório, dividimos com membros para funções mais objetivas, onde cada um iria descrever uma parte do projeto de maneira clara e objetiva, enquanto a autoavaliação foi feita com todos os membros do grupo presente, apresentando os tópicos que tiveram mais dificuldade. Bem, fazendo uma autoavaliação agora, um dos primeiros problemas enfrentados pelo grupo foi a utilização do simulador Core, na qual todos os membros tiveram uma certa dificuldade com instalações no seu manejo, pois o programa muitas vezes apresentava bugs de iniciação ou conexão com o Core Daemon. Quanto à parte restante do trabalho, não foram encontrar dificuldade, já que seguimos com o concreto apresentado na aula do professor Kimura e no livro Bach do Kuroki, sobre redes de computadores. Esse trabalho foi apresentado por Isabela Crocariol, Kim José Koto Murakawa e Matheus Santos Volotão.